Fala pessoal do Podcast Mão, estou aqui na terça-feira à noite na rádio, estou no estúdio da rádio onde eu fiz a transmissão aqui, ó. Estúdio da rádio, aqui o painel tá desligado, mas estava ligado agora há pouco, todas as televisões, os equipamentos de transmissão. E eu tô gravando esse pós-jogo de Estudiantes 1, Corinthians 0 e depois nos pênaltis o Corinthians classificado à semifinal da Copa Sul-Americana. O que eu queria falar, além da entrevista do Vanderlei Luxemburgo, que foi ridícula, eu ouvi a entrevista do Vanderlei Luxemburgo, ele dizendo que foi estratégia perder por 1-0. Como é que pode ser estratégia? Tem que combinar com a trave. Foram 4 bolas na trave, 17 chutes do Estudiantes no primeiro tempo de jogo. Foi um absurdo, um massacre o que o Corinthians sofreu. Se não fosse o Cássio, se não fossem as traves, o Corinthians teria tomado 5, 6 do Estudiantes e teria saído humilhado da Argentina. E o técnico Vanderlei Luxemburgo vai na entrevista coletiva e fala que foi estratégia. É brincadeira, com todo o respeito que eu tenho ao Vanderlei Luxemburgo, vocês sabem que eu defendo ele muitas vezes, inclusive muitos acham que eu passo pano pro Vanderlei Luxemburgo, mas dessa vez não dá. Escalou errado, mudou errado, treinou errado. Tudo o que aconteceu no jogo contra o São Paulo poderia ter acontecido pior na partida de ontem contra o Estudiantes na cidade de La Plata. O Estudiantes abriu o placar com 30 segundos de jogo e o Corinthians não fez nada. O Corinthians não mudou a forma de jogar, não tentou usar os contra-ataques, não tentou jogar a bola para frente. O Renato Augusto jogou como centroavante no primeiro tempo. Renato Augusto como centroavante no primeiro tempo, cansou, pediu para sair. Yuri Alberto, que é, com todo respeito à pessoa do Yuri Alberto, mas como jogador é um morto, entrou em campo, não fez nada. O Corinthians deu 2 chutes a gol que não levaram nenhum perigo ao gol defendido pelo Mariano Andújar, e o Corinthians, por um milagre da natureza, conseguiu levar o jogo para as penalidades. Um milagre também chamado Cássio, tá? Não quero deixar o Cássio aqui de lado, porque ele fez uma defesa num chute do Roleiser, que é o camisa 10 dos caras que chutava toda a bola a gol. Então foram 4 bolas na trave, 2 no primeiro tempo, 2 no segundo tempo, e defesas maravilhosas do Cássio que impediram o Corinthians de levar 5, 6-0 do Estudiantes na Argentina. Foi um jogo péssimo. Ah, Marco Belo, tá classificado, como você é pessimista. Não, eu tô falando do jogo, meu amigo. Não tô falando da classificação, tô falando do jogo. O jogo foi péssimo. E se os corintianos e o Corinthians não observarem que o jogo foi péssimo, a gente não vai melhorar nunca. A gente vai ficar aqui na classificação, classificamos, deixamos os argentinos lá chorando. A gente classificou, voltou para o Brasil com a classificação. Não, amigo, lembrou muito. Inclusive foi acho que o Dinho Oliveira, não, foi o Silvio Luiz, que trabalha comigo na Rádio Transamérica, que falou, lembrou muito aquele jogo do Santos, Corinthians e Santos no Pacaembu em 2019, com o Fábio Carille, que o Corinthians levou uma pressão danada, o Cássio salvou trocentas bolas, as outras trocentas foram na trave, e o Corinthians conseguiu a classificação e até foi campeão paulista naquele ano em cima do São Paulo. Mas enfim, só queria falar isso, a classificação pode enganar muita coisa. O jogo foi terrível. E a entrevista do Luxemburgo foi pior ainda. Uma entrevista completamente desconectada da realidade. E desse jeito a gente não vai melhorar. Nunca. Tá? Mas que bom que classificou. Vamos pegar ou o Fortaleza ou o América Mineiro. Provavelmente o Fortaleza. Eu acho que dá para passar. Se o Corinthians jogar um pouquinho mais, né? Dá para passar. Porque o Fortaleza é um bom time também. Para mim o Estudiantes joga mais que o Fortaleza, na minha modesta opinião. Se o Corinthians conseguiu fazer 1-0 no Estudiantes em casa, consegue vencer o Fortaleza em casa e tem que jogar fora de casa. Não pode fazer igual o Luxemburgo falou na coletiva, que ele jogou para levar de 1-0. Ele, não, porque eu sabia que 1-0 levava para os pênaltis e a gente tem um pegador de pênalti. Ah, pelo amor de Deus, eu nunca vi um técnico fazer isso. Que jogou para levar de 1-0. Não, a gente jogou para perder de 1-0, porque o Cássio vai pegar. Ô, Luxemburgo, passa lá em casa, né, Luxemburgo? É brincadeira, né, Luxemburgo? Vai estudar um pouco como fazer o time jogar para 0-0, para ganhar de 1-0, para ter contra-ataque, qualquer outra coisa que não falar, não, o time veio aqui para perder de 1-0 e quase leva 6 do Estudiantes.
E contra o Fortaleza, tomara que seja melhor. E aí na final do campeonato, seja lá o que Deus quiser. Agora, durante a semana aí, a gente vai falando sobre o jogo contra o Palmeiras domingo, que é outra final. Porque o que o Tite falava, existem os campeonatos, existem os derbys. O derby é um campeonato à parte. E o Corinthians tem que jogar muito melhor. Mas vamos comemorar a classificação, né? Eu quis dar esse toque, fazer esse vídeo, gravar esse vídeo até enquanto eu tô no calor do momento aqui. Acabei de trabalhar, ó, tô com as anotações aqui, tô na rádio ainda, terminando aqui a jornada esportiva, porque eu queria pegar esse calor de momento para falar, tirar isso aqui ainda mais ouvindo a entrevista do Vanderlei Luxemburgo, que eu achei uma das coisas mais absurdas dos últimos tempos, e passar para vocês que precisa melhorar muita coisa, mas dá pro Corinthians ser campeão dessa Sul-Americana. Fechou, galera? Um abraço e até a